na parte que o Senhor nos tem dado hoje, no livro de Romanos, no capítulo 14. O livro de Romanos, a epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 14. O que é uma epístola? Alguém sabe o que é uma epístola? Vamos ver. Não. Uma epístola é uma carta. Ok? O que Paulo está dando a carta de recomendação, possivelmente a Áquila e Priscila, a qual eram os cultos em Roma realizados escondidos na sua casa. Eles estavam dando as recomendações para a igreja ali estabelecida em Roma. Vamos iniciar a leitura com a ajuda de Deus e a guia do seu bom espírito. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. Não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo pode comer e outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai? Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que fez caso do dia para o Senhor, o faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todo havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Até aqui, irmãos. Amém. Glória, glória ao Cordeiro de Deus. Aqui, irmãos, a carta, a epístola de Paulo, recomendando ali, irmãos, aos irmãos romanos. O que nós vamos entender, irmãos, o contexto dessa carta, irmãos? Paulo estava, irmãos, na capital ali do império, o império dominante daquela época. E era, irmãos, um povo extremamente idólatra, tinha o seu panteão de deuses, seu grupo de deuses, alguns foram tirados, ou a maioria ali do panteão grego, modificando apenas os nomes. Então, irmãos, eles tinham um Deus para a colheita, outro Deus para o amor, outro Deus, irmãos, e consequentemente, irmãos, uns diziam, irmãos, quando iam ser batizados, que conheciam o Evangelho de Cristo, queriam trazer, irmãos, essa cultura, né, irmãos, pagã no meio das coisas de Deus. Porque, irmãos, quando nós, irmãos, vamos a conhecer o Evangelho de Deus, quando, irmãos, nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, Deus não faz uma obra instantânea de conversão conosco. Nós damos o primeiro passo. Nós que devemos aceitar Jesus como Salvador. Nós que devemos, irmãos, alcançar esta misericórdia. Não que a salvação venha de nós, mas o primeiro passo quem tem que dar somos nós para Cristo. Não é assim que ele mesmo disse? Então, irmãos, o crer vem de nós. Vem de nós, irmãos. Porque, irmãos, se Deus colocar a fé dentro de nós, em onde está, irmãos, para nós a liberdade de escolha ou livre-arbítrio?
Lembrando, irmãos, que se não há livre-arbítrio, não poderá haver condenação, porque se eu não erro por mim mesmo, como posso ser condenado se algo mais forte ou maior do que eu me controla? Portanto, irmãos, aqui o Senhor começa esta carta, o apóstolo São Paulo, irmãos, para, irmãos, amenizar, irmãos, os fracos da fé, o que estavam aceitando a Cristo naquele momento. Por certo, irmãos, tinha suas dificuldades, tinha, irmãos, ainda as suas fraquezas, os seus vícios mundanos, como muitos de nós, irmãos, que não nascemos em berço evangélico. Viemos de outra denominação ou de outra religião. Às vezes temos um certo costume, irmãos, que é mais difícil, irmãos, de nós, irmãos, nos abster dele. Porque, irmãos, a salvação é bem clara. Ela não vem, irmãos, de obras. Não. Então, por que nós temos, irmãos, que nos abster das coisas? Porque, irmãos, quando nós sabemos que algo desagrada ao Pai, nós, como convertidos, irmãos, nós procuramos melhorar perante o Pai. É como um filho, irmãos, que ele vê que o pai não está se agradando de algo que ele fez, ou de algo que ele vem fazendo. O pai só olha para o filho bem educado, irmãos. O pai olha para ele e ele sabe que não está agradando. Assim somos nós também na presença de Deus, irmãos. Muitas das vezes nós não estamos, irmãos, conseguindo, irmãos, deixar, irmãos, algumas coisas mundanas. Aqui Paulo vem falando. Aqui, irmãos. Ora, ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas ou dúvidas. O que ele está querendo dizer, irmãos? Não é para nós ficar nos reunindo, querendo, irmãos, saber mais do que o outro. Olha, você não faça isso, você não faz isso porque está escrito, você está errado. Não com contenda ou dúvidas. Porque um crê que tudo pode comer e o outro, que é fraco, come legumes. O que ele está querendo dizer, irmãos, aqui? Legumes, irmãos, era o alimento mais popular naquela época. A maioria da população não tinha dinheiro, irmãos, para comer carne. Comia carne só quando o sacrifício aos deuses pagãos, às vezes doava-se. Né, irmãos? Doava o sacrifício. Ou às vezes doava mesmo no tempo do Senhor. Mas era muito difícil. Antes o cara levava embora, o dono da carne levava embora, ou vendia ele mesmo. Então, irmãos, a carne era muito escassa. O povo vivia, irmãos, sobre a opressão de Roma. Eles não tinham dinheiro para nada, irmão. Não sobrava nem para pagar o imposto. E uma coisa, irmãos, é o homem que tem piedade da nação. Toda nação prospera ao homem que ele, irmãos, administra a nação conforme, irmãos, a misericórdia de Deus no coração dele. Outra coisa é estar dominado por outra nação. Então aqui ele falou, se teu irmão ali... Paulo usa muito isso, irmão. Se teu irmão coma carne, se escandaliza, não coma. Por quê? Era uma coisa de gente rica, irmãos. Era uma coisa de poder aquisitivo grande. E nós sabemos, irmãos, que a obra de Deus, que a fé em Jesus Cristo começou no meio de pessoas humildes. Jesus Cristo mesmo disse. A palavra mesmo disse. Então alguns se escandalizavam. Olha aquele irmão, ricão, comendo carne, não sabe que a carne vem do sacrifício dos deuses pagãos, não sabe que essa carne está contaminada. Então ele falou assim, que não haja contenda nesse meio. Aquele que crê que pode comer a carne, ou que tudo pode comer, coma. Mas o outro que não come legumes. Mas não fique contendendo sobre essas coisas pequenas, que tiram de ti, irmãos, a maioridade, que é o sacrifício de Cristo na cruz. Fica brigando entre denominações, essa está certa, essa está errada. A minha denominação é a correta. Deixando de olhar, irmãos, para Cristo, que é o principal, que é a pedra de esquina da obra de Deus. Então aqui ele fala assim, o que come não despreze o que não come. E o que não come também não julgue o que come. Porque Deus o recebeu por seu. Deus aceitou, irmãos. Porque ele... foi até Deus, então Deus nos aceita. Quem és tu que julga, ó servo alheio? Olha a pergunta de Paulo. Para seu próprio Senhor ele está de pé ou cai? Mas estará firme, porque Deus é poderoso para firmar. Ele quer dizer, para a sua própria vista,
pelo seu próprio entendimento, o teu irmão um já está de pé, outros já caíram. Mas para o Senhor, irmãos, todos estamos de pé, porque é Ele que nos firma. É isso que Paulo quer dizer aqui. Aí ele fala assim, um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Mas estejamos inteiramente seguros do seu próprio ânimo. O que está querendo dizer, irmãos? Um vive o dia a dia, vive pela fé. Né, irmãos? Vive pela fé, se abstém das coisas da terra. E o outro, irmãos? E o outro? O outro, irmãos, ele vive do seu ânimo. Ele planeja, ele guarda dinheiro, ele se estrutura. Né, irmãos? Então, irmãos, existem esses dois tipos. Um vive pela fé. Um entende que viver é pela fé, que o alimento é dado naquele dia, como a oração do Pai Nosso diz. O outro, irmão, também acredita nisso. Mas ele faz um planejamento para o futuro. Ele tem um planejamento para os seus filhos. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Acaso, aquele que faz caso do dia a dia, para o Senhor o faz. E o que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Paulo está querendo dizer, se você se abstém de comer carne, porque você acha que o sistema dos açougues vem dos sistemas pagãos, corrompidos, sacrifício a Deus e pagão e não quer comer, não coma. Não coma. Mas deixe o que come comer. Não, irmãos, porque eles todos, irmãos, estão ali tentando melhorar na presença de Deus, fixar na presença de Deus. É uma frase que a gente ouve muito nos dias atuais. Esse aí é crente? O que vai fazer na igreja? Não é assim que a gente ouve das pessoas que estão fora? Esse aí, com esse temperamento aí, esse aí falando palavrão desse jeito é crente? Ora, irmão, ora, irmã, ninguém vai na igreja, irmãos, e no primeiro dia que vai na igreja já se torna perfeito. Antes, irmãos, ele está indo na igreja para melhorar, para aprender, para ser redigido, para ser ensinado. Ele está se esforçando. Não aponte o dedo porque o teu pecado, ou porque, irmãos, você pensa diferente do teu irmão, ou você se julga santo, mas o Senhor vem por esta palavra e vem nos relembrando, eu conheço o teu coração. Eu sei o que está aí dentro. Eu sei quando você julga o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos. Eu sei quando você julga os teus irmãos, os irmãos de outra denominação. Você parece muito bem polido, parece que aceita, mas eu sei o sentimento que está aí dentro, diz o Senhor. Então o Senhor vem nos ensinando através dessa carta de Paulo, irmãos, a nós não sermos hipócritas, a nós, irmãos, agirmos sempre com honestidade, a nós, irmãos, deixar esse olho julgador que todos nós, inclusive o que prega, muitas vezes tem, irmãos, olhando para os outros de uma forma superior, porque temos um melhor entendimento das Escrituras, ou porque conhecemos Escrituras, ou porque estudamos Escrituras, nós consideramos, irmãos, como dizia o Senhor Jesus, ai de vós, fariseus, que se assentam na cadeira de Moisés. Muitas das vezes nós consideramos na cadeira de Moisés. Sometimes we think just because we are firm in the faith, because we do that, the other people, they don't have a faith too. We consider yourself better than the others. And this is the letter of the Apostle Paul teach us today. Is not in this position. Everybody want to be teaching, everybody want to be a Christ. Be most self to each other. Help your neighbor, help your brothers. Because all the grace of Jesus Christ teaching us of humble, of kindness, of charity. This is the only way to find the way and the path of God in the earth. We don't have other way. This is the way of God teaching us in the Apostle Paul today in the book of Romans. If you consider your faith strong, help the other ones. Don't judge them. Don't judge them.
Porque, irmãos, vai chegar o tempo em que nós seremos julgados, irmãos, colocados na presença de Deus. E ali não poderemos mais, irmãos, esconder o íntimo do nosso coração na presença de Deus. Quem poderá enganar a Deus, irmãos? Então o apóstolo São Paulo manda nós ter paciência, porque você está mais fortificado na fé. Não aponte o outro, eu vou para o céu, você vai para o inferno, o seu caminho é errôneo. Quem que falou isso, irmãos? E o Jesus estava ali, irmãos, com os seus discípulos, tinha um outro grupo batizando. Né, irmãos? Os discípulos já quis repreender lá, Senhor, está fazendo o batismo. Senhor, deixa eles. Quem não é contra nós é por nós. Irmão, irmã, tolerância um com o outro. Eis que está subindo o anticristo na terra, irmãos. E ele vai usar dessa intolerância religiosa para criar uma só religião, para impedir que nós sirvamos o nosso Deus. E se nós for olhar pelo olho da carne, o problema do mundo hoje realmente é a intolerância religiosa. Isso vai acontecer e nós não podemos impedir, irmãos. Mas o que nós podemos é nos preparar a nossa alma, nos preparar intimamente, crescer na fé, crescer na caridade, crescer na unidade de Cristo, crescer no corpo, uns ajudando o outro, o dedo da mão ajudando o dedo do pé, a mão ajudando a perna, porque, irmãos, um só corpo, e se o membro é cortado do corpo, todo o corpo sente. Se há uma infecção na mão, irmãos, já vem a febre. Por que vem a febre? A febre, irmãos, ela vem para combater aquela bactéria. Então ela esquenta o corpo para matar a bactéria no calor. A febre não é enfermidade. Ela é a defesa do corpo. Então ela vem com toda a quentura para matar a bactéria no calor. Então se nós cortamos a nossa mão, irmãos, e infecciona, todo o corpo, irmãos, está febril. Todo o corpo combate, irmãos, aquela enfermidade, para que todo o corpo venha a ter saúde. E nós não venhamos morrer dessa infecção chamada exclusivismo. Glória ao nome santo do Senhor, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, vamos morrer no Senhor. O que Paulo quer dizer, irmãos? Nenhum de nós, irmãos, vivemos a graça segundo a nossa cabeça. Ah, mas eu penso que é assim. Ah, mas eu penso que é assim. Irmão, não é o jeito que você pensa, não é o jeito que você estabeleceu, é a forma com que Deus deixou estabelecido, é a forma com que Cristo nos ensinou, irmão. É assim que nós vamos nos salvar. Cada um tem o seu entendimento, mas não queira, irmãos, colocar o teu entendimento como verdade absoluta. Esse é o espírito do anticristo, irmãos. O que quer se assentar no trono de Deus, parecer com Deus. Irmão, por uma acaso Deus deu ordem para algum homem sentar no trono de Deus? Para algum homem julgar como Deus? Foi isso que Jesus ensinou? Canais no YouTube julgando a fé do outro, um falando do outro. Esse irmão é isso, esse irmão é aquilo. Aonde nas Escrituras que Jesus ensinou isso? Antes o Senhor Jesus falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Irmãos, com um amor sincero, não fingido. Não há outra maneira, irmãos, de nós, irmãos, se salvar se não for através um ajudando o outro. A salvação é individual, irmãos. Claro que é individual. É como você pegar um grupo de pato. Aqui nos Estados Unidos tem, eles voam em forma de V. Então, irmãos, tem um pato que está na frente e os outros vão no vácuo. E eles estão indo rumo ao sul para escapar do frio. Mas quando um pato cansa, irmãos, ele vai ficando para trás e outro assume o lugar dele. Ele vai pegando o vácuo das asas do primeiro. E assim somos nós, irmãos. Às vezes nós estamos mais fortes, mais fortalecidos, e nós estamos na dianteira do grupo. Mas vai haver, irmãos, dias em que nós vamos estar mais fracos e vamos estar, irmãos, lá atrás. Mas o importante é estar junto com o grupo. É isso que Paulo vem falando. Ele vem trazendo a unidade. Ninguém é forte em si mesmo. Isso que ele quer dizer.
Ninguém é forte em si mesmo, ninguém se salvará por si mesmo. É isso que ele está querendo dizer aqui, irmãos. Ninguém vai se salvar de si mesmo. Se nós vivemos, ninguém vive para si mesmo. Não, irmão. Nenhum morre de si mesmo. Não. Nenhum pode vencer a morte por si mesmo. Não. Mas se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morramos, para o Senhor morramos. De sorte que para Ele morremos ou vivemos. Isso aqui Ele está dizendo para o incrédulo ou para o não incrédulo, irmãos. Vai vir a mesma justiça. Para o ateu vai vir a mesma... eu não acredito no inferno. O problema é seu. O adversário acredita no seu potencial. O diabo acredita muito no seu potencial. Não importa se você acredita nele ou não, irmãos. Mas eu não acredito nessa... Não importa se você acredita. O que vai acontecer, irá acontecer independente da tua crença. Mas se eu não estiver no céu, não tem graça. Não tem graça para você. Para os milhões de salvos, irmãos, será a graça. Não terá a graça, será. Então tomemos cuidado, irmãos. Às vezes nós colocamos nós como centro de tudo. Nossa vontade como centro, a nossa fé como centro, nós como exemplo. Você já reparou, irmão? Você pergunta para qualquer pessoa na terra: você vai para o céu ou para o inferno? Pessoa, às vezes, amor. O que ela fala? Eu vou para o céu. Por que você vai para o céu? Porque eu sou bom. Presta atenção no que o Senhor vai ensinar agora. Bom aos olhos de quem? Ao teu próprio entendimento? Porque quando foram chamar o Senhor Jesus de bom, bom mestre, ele falou: bom só há um, é o que está no céu. Jesus foi recusado, irmãos. Jesus recusou ser chamado de bom mestre. E agora nós vamos colocar nós como o exemplo da humanidade? Eu sou bom. Não, você não é, irmãos. Se você fosse bom, não precisava Jesus vir na terra. E você conseguisse salvar por si mesmo, não precisava da cruz. É dura a palavra, não é, irmãos? É conflitante. Vai na igreja, só quer ouvir profetada. Que você é o centro do culto. Deus tem que falar da tua vida. Que evangelho é esse, irmão? O evangelho é o conflito, irmãos. É conflitante. A palavra, irmãos, ela tem que ser conflitante conosco. Ela tem que ser amarga. Não foi assim que João descreveu? Quando a revelação foi dada para ele em forma de um livro, metaforicamente, que o anjo falou: come, João. E ele colocou na boca, irmãos. Como é a palavra quando vem, irmãos, para nós? É amarga. Nós não queremos tragá-la. Mas quando ela cai no nosso estômago, no nosso corpo, na nossa alma, ela se torna doce como mel. Aqui o Senhor usou o mel, irmãos. Alimento que nunca estraga. Maior alimento que existe, irmãos. Rico em caloria. Conseguimos sobreviver só com ele. Feito na natureza, irmãos. Não estraga nunca. Não tem prazo de validade. Adoça, irmãos. Melhora o gosto de tudo aquilo que ele toca. Essa é a palavra de Deus. Para a nossa alma. Mas para o nosso corpo, irmãos, é aquele boldo do Chile, aquela navalgina, aquele remédio que os antigos preparavam, socavam, colocavam numa garrafa d'água. Eu lá na minha avó, irmãos, ia cheio de sedento, a garrafa parecia água, era sal amargo. Irmãos, viravam a talagada daquilo ali. Meu Deus, que coisa ruim. Era ruim para o corpo, irmãos. Mas quando caía lá dentro para os órgãos, era saúde. A palavra de Deus tem que ser assim, irmãos. Muitas das vezes ela é amarga ao ouvido, ela é intragável, mas quando ela cai dentro de nós, irmãos, ela vai fazendo, irmãos, ela vai trazendo saúde para os nossos órgãos, vai trazendo saúde para nossa alma, vai ali, irmãos, desvendando aquilo que está trancado espiritualmente, vai abrindo a nossa mente espiritual, vai nos levando a Cristo, vai nos fazendo melhorar, vai nos fazendo meditar. Irmão, a primeira parte da palavra é a repulsa. Eu não aceito, mas depois o Senhor vai trabalhando, vai quebrando os nós, vai quebrando os laços, vai quebrando a corrente. E quando ela entra dentro de nós, ela traz saúde espiritual. E aí começa a dar fruto, irmãos. A água, irmãos, ela está toda suja. Mas o Senhor vai purificando ela, vai despoluindo ela, irmãos, para que ela possa ser potável uma vez mais. Nossa água era limpa no Éden, mas Adão poluiu ela, irmãos, tendo que Jesus purificar dentro de nós aquilo que estava sujo.
E quão complicado é o processo de despoluição, de desintoxicação deste mundo. Então Paulo fala, é complicado mesmo esse processo de desintoxicação espiritual. Mas se você já está a um nível avançado, não se queira pôr para o superior. Antes abaixe com teu irmão, ajuda ele, dá a mão para ele. Irmão, eu posso te ajudar, eu posso te aconselhar, eu já passei por isso. Dá aqui a tua mão que eu te ajudo. Irmãos, vocês já viram como funciona uma cateia de lobo? Uma cateia de lobo, irmãos, o líder não fica, o mais forte não fica só na frente. Fica o mais forte na frente, o alfa, e o beta, irmãos, ele fica por último. Ele é o último lobo. Por quê? Porque se algum animal atacar eles por detrás, o segundo lobo mais forte é lá para proteger. Então não é assim escadinha. É o mais forte na frente e o segundo mais forte atrás, para proteger toda a alcateia. Assim temos que ser nós também, irmãos. Não querer buscar apenas o derradeiro, o primeiro lugar. Mas, irmãos, também estar preparado para defender a igreja dos ataques que virão pelas costas. Porque o nosso inimigo nunca atacará de frente. Mas ele é, irmãos, como o lobo devorador. Não o lobo da alcateia organizado. Há uma diferença, irmãos, entre o lobo organizado, o sistema de alcateia organizado e o lobo faminto. Um lobo faminto, irmão, geralmente é um lobo que, irmãos, ele foi expulso. Ele foi expulso da alcateia. Então ele está desesperado porque ele não consegue mais caçar em grupo. Então ele, naquele desespero dele, irmãos, ele caça o que vem pela frente. E a chance dele ser morto pelo pastor é grande. Assim aconteceu, irmãos, também com o nosso adversário. Ele achou que ele podia sozinho. E saiu, irmãos, da alcateia celestial. E hoje ele quer devorar o que vem pela frente. Porque grande é a fome espiritual dele. Imagina, irmão, você comer os maiores manjares que existe. E depois você ser obrigado a comer bolota de porco. Porque esse mundo é bolota de porco. Como você se sentiria? Uma coisa é você nascer rico e ficar pobre. Outra coisa é você nascer pobre. Porque o pobre, irmãos, espiritualmente, materialmente falando, ele não tem as necessidades luxúricas do rico. Mas e quando você nasce em berço de ouro e você cai? Isso aconteceu com o nosso adversário, irmãos. Ele nasceu em berço de ouro. E hoje, irmãos, ele vive nessa pobre terra. E é digno de pena de nós, irmãos. Então o Senhor disse, resiste a ele. Resiste ao lobo solitário. E ele fugirá de vós. Ou seja, irmãos, o lobo, irmãos, ele tem a sua força. Mas a maior força do lobo, irmãos, é caçar os animais maiores. E é irmãos, na união. Então, irmãos, se nós estivermos unidos, não como lobos, mas como ovelhas, irmãos, e deixar o pastor nos guiar, nenhum lobo, irmãos, solitário, faminto, vai nos devorar nós, porque o nosso pastor nos defenderá. É ele que tem o cajado, irmãos, que defende nós de todos os ataques do nosso adversário. Então Paulo falou aqui assim no versículo 7. Porque nenhum de vós vive para si, nenhum morre para si. Então se nós morremos ou vivemos, somos de Deus. De toda parte, irmãos, somos do Senhor. E já falei, né, irmãos? Então ele está querendo dizer, todo mundo vai morrer. E todo mundo é de Deus. Independente se vai para o céu ou para o inferno, é de Deus. Deus que criou tudo, Deus que fez tudo. Tudo é dele. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Mas tu, porque julga teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ao tribunal de Cristo. Irmãos, Cristo morreu. É Senhor do vivo e Senhor dos mortos, irmãos. Ele é o Senhor de tudo. Tudo foi entregue na mão dele. Todos seremos julgados, os vivos e os mortos, perante o tribunal de Cristo. É isso que Paulo quer dizer. Não importa se vai para o céu ou para o inferno. Todo o poder foi entregue nas mãos de Jesus. Ele detém o poder. Cristo hoje advoga por nós, irmãos. Ele é o nosso intercessor. Mas na volta, ele não mais advogará por nós. Ele julgará. Ele voltará como juiz. Porque todo o poder, toda a glória, toda a honra foi dado para ele. E tem gente, irmãos, que não considera Jesus como Deus.
Jesus é Deus duas vezes, irmão. Estava falando com o testemunho de Jeová ontem. Falei, você não considera Jesus como Deus? Ele disse, está escrito na palavra, toda a honra, toda a glória, todo o poder foi dado ao Cordeiro. E quem que é o Cordeiro, irmão? Quem que é o Cordeiro que redimiu o mundo? Jesus é Deus duas vezes, irmãos. É Deus por essência. A essência de Cristo é de Deus. Quem vê a mim, vê ao Pai, ele falou. E Deus por meritocracia. Porque ele comprou, irmãos, até os que estavam mortos, ele comprou na cruz. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Nós estávamos fadados, irmãos, ao Hades, ao inferno, sem salvação, sem luz, sem guia. Só aqueles eleitos de Deus é que alcançariam, só o povo de Deus que alcançaria. Mas Jesus, irmãos, através da cruz, outra vez religou Deus com o homem. Religare, daí vem religião. Então, irmãos, o Senhor, ele é o dono de tudo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O que ele está querendo dizer, irmãos? Que no final, quando ele voltar em honra e glória, toda boca na terra e todo joelho na terra confessará, irmãos, que ele é Deus. Os que serão salvos, que serão condenados, todos verão Jesus Cristo como Deus. Toda boca confessará, irmãos. De maneira, olha o que ele escreve aqui, irmãos, que cada um de nós vamos dar a conta de nós mesmos a Deus. Jesus, irmãos, ele deu para nós uma segunda oportunidade. Mas, irmãos, quem vai dar conta da nossa salvação somos nós. Aqui está escrito claramente. Portanto, não caia nessa falácia. Ah, eu sou um predestinado. Olha aqui a Bíblia. Cada um de nós daremos conta de nós mesmos. Ou seja, irmãos, você aceitou o sacrifício de Cristo? Você ele aceitou como seu Senhor? No final, todos confessarão, porque todos verão. Mas o que Jesus falou para Tomé, irmãos? Olha como a Bíblia interpreta a si mesmo. Olha como um capítulo, um versículo interpreta o outro. Ah, Tomé, você confessa que sou eu? Porque você me viu. Você tocou nas minhas feridas. Mas bem-aventurados serão os que virão depois de ti, que não me verão e crerão. Glória ao nome santo do Senhor, irmãos. Hoje o Senhor vem chamando a mim, a ti, a nós que estamos aqui em casa, de bem-aventurado. Porque os olhos da nossa carne não viram o Senhor Jesus, mas os nossos olhos espirituais foram abertos pela graça de Jesus Cristo. Glória ao nome santo do Senhor. Fala aí na tua casa agora, liga a tua comunhão com Deus. Senhor, eu não te vi materialmente falando, mas eu creio que tu é o meu Salvador e Remidor. Irmão, se tu agora neste momento elevar o teu pensamento no trono da glória, Senhor, eu creio que tu é o meu Salvador. O Senhor manda te dizer por esta palavra: abra os caminhos do céu na tua casa e faça a obra que tu tanto pediu, se você realmente confessar de coração que eu sou o teu Deus. Para Deus nada é impossível, irmão. Nada. Nós aqui somos testemunhas vivas, irmãos, de tanto de milagre que Deus fez na nossa vida. Irmão, se você colocar os caminhos de Deus como primícia, os anjos te servirão das primícias do céu. Como assim, irmão Tiago? Como assim os anjos? Sim, irmãos, os anjos. Você pode ver que em toda a Bíblia, quando o Senhor ia anunciar uma benção para alguém, ele mandava quem anunciar? Um anjo. O anjo nada mais é que um mensageiro. Um mensageiro. Ele leva a mensagem, ele traz a mensagem. O anjo é um mensageiro. A mensagem agradável, irmãos. Maria, bem-aventurada eres, agraciada. Bendita sois entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Foi as palavras de Gabriel para Maria. Porque o que você está esperando é a luz, a salvação. Irmãos, o príncipe da paz, o Cordeiro Santo. Né, irmãos? Quem é esse que ilumina o mundo? Quem é esse que traz a paz no mundo? Quem é esse que, se todos ouvissem a sua palavra, o mundo se salvaria agora neste momento, e não mais haveria guerra, não mais haveria fome, nem destruição, nem, irmão, diferença social, porque quando ama, divide. Vem cá, meu irmão, eu só tenho esse bocado de comida, mas como eu, come você. O amanhã, Deus proverá. Ah, irmão, o dia que você tiver esse coração na presença de Deus, o Senhor abre as portas, irmãos, das bênçãos material na tua vida. Porque Ele sabe que a bênção que Ele der para você, você não vai reter. Antes você expandirá. E quanto mais se abençoar, mais Deus te abençoa. Por isso, irmãos, que tem homem de Deus na terra que pode ser abençoado. Jesus não falou que o rico não entraria. Ele falou que seria difícil o rico entrar. Mas bem-aventurado é o homem que o coração dele não retém a benção. Antes, irmão, é uma cachoeira de benção. O Senhor abençoa ele, ele dá a cesta básica para o pobre. O Senhor abençoa ele, ele olha para o seu funcionário, paga um salário digno. Este é um bem-aventurado, porque além de ser abençoado na terra, o Senhor dará para ele a coroa de vida eterna. Por isso, irmãos, que a avareza, ela é um pecado capital. Aquele que retém a benção. Irmão, nada nessa terra é teu. Nada nessa terra é teu, nada nessa terra é minha. A gente costuma falar, não, essa é a minha casa. Ah, é? Se você não pagar, o banco toma. Se for pago, se você não pagar o imposto, a cidade toma. Você vai morrer, é dos filhos. A terra toma. Linguagem figurativa. Vamos lá. O que falou Salomão, irmãos? Debaixo do sol, tudo é ilusão. Quando ele diz vaidade, ele quer dizer tudo uma ilusão. Nada aqui nos pertence. Nós estamos de passagem. A única coisa, irmãos, que nos pertence é o destino da nossa alma. E isso Paulo fala aqui. Pertence a nós. Se aceita Jesus Cristo, o destino da tua alma é a eternidade com Deus. Se rejeita Jesus Cristo, o destino da tua alma é a eternidade no lago de fogo e enxofre. Aquilo que Deus preparou para os anjos caídos e para Satanás não foi preparado para o homem, mas o homem escolheu estar lá. É duro, irmãos. Hoje em dia ninguém mais prega a palavra assim. Hoje em dia irmãos, teoria da prosperidade. Se eu falar, irmãos, para um homossexual que ele está na prática do pecado, ele me processa. E você está assim na prática do pecado. Deus te ama, mas abomina o pecado que está em ti. Porque na Bíblia está escrito, não deitará homem com homem, nem mulher com mulher. Isso é abominação. Não é pecado, irmãos, é abominação, é pecado com agravante. Deus abomina esse tipo de coisa. Arrependei-vos que Deus te salva. Então, irmão, vamos arrepender-vos uns aos outros. O Senhor não fala, Paulo não fala aqui que não é para nós deixar de repreender, não. Ele fala para nós deixar de apontar o dedo e acusar. E de atuar como juiz com os da própria fé. É isso que Paulo vem falar nesse versículo. Ele não manda nós não demonstrar. Muito pelo contrário, irmãos. Ademoesta, ensina com carinho, irmãos. Olha, meu amigo, você que está na prática homossexual, o Senhor te ama. Ama você, ama teu parceiro. Mas se o Senhor odeia esse pecado, é uma abominação. Enquanto você estiver nesse pecado, mesmo que o Senhor te ame, irmão, a sua punição será o fogo de enxofre. Não tem outro caminho. Eu não posso te enganar, irmão. Você pode me processar. Mas eu não estou falando para te atacar, estou falando para te alertar. Largue dessas suas práticas concupisciosas, de concupiscência. Ah, mas isso não existe mais. Você crendo ou não crendo, o céu e o inferno já foi estabelecido por Deus. Já está selado, irmãos. Ame o pecador. Abomine o pecado. Sabe o que é amar o pecador, irmãos? É repreender ele todo dia. É todo dia falar dele, irmão. Larga disso aí, para com isso aí, irmão.
de tanto a água bater na pedra, ela vai fazer efeito. E se ela não fizer efeito, irmãos, e o Senhor quiser fazer uma obra, ele fala assim: fere a pedra. Fere a pedra, Moisés. Fere a pedra. Que eu vou aplacar a sede do meu povo com essa pedra. Irmão, quem poderá saciar a nossa sede dando para nós pedras para tomar no lugar de água? Quem poderá? Você está com sede, nem homem, você vai beber pedra? Quando você está com sede, você vai na pedra, você bater na pedra, vai ter água lá dentro? Não, né? É a lei natural, né? Mas aquele que criou a lei natural, ele cria, irmãos, o que ele quiser em cima da lei da natureza. O Senhor costuma trabalhar em cima das leis que ele estabeleceu. Mas ele tem todo o poder e toda a honra e toda a glória para quebrar, se for preciso, por amor da tua alma. Ele parou o sol para que Josué ganhasse uma batalha. Ele voltou o relógio no tempo para que Moisés também pudesse triunfar. O Senhor, o nosso Deus, tirou água da pedra, abriu o mar vermelho no meio, para que o povo passava sem molhar o pé para o outro lado da terra. Este mesmo Deus, irmãos, quando o povo ia perecer de fome, fez chover pão, fez chover maná. E eles reclamaram: Senhor, de novo pão, não aguento mais, quero comer carne. As codornizes, irmãos, enchiam as redes. Este mesmo Deus é o Deus que fala hoje contigo pela palavra: tudo o que vos falta, Cristo suprirá. Mas a maior, irmãos, a maior coisa que Cristo vai suprir de nós não é matéria, irmãos. É o preenchimento do vazio da alma. É essa insatisfação. Já reparou que o mundo está insatisfeito? Está todo mundo insatisfeito, irmão. Está todo mundo, parece que de barriga cheia, mas insatisfeito. Antigamente, se o homem tivesse comida, ele já estava feliz. Hoje em dia tem comida, tem carro, tem casa e está infeliz. Vai na igreja, já não serve mais, irmão. Não serve a humildade mais do pregador. Tem que ser o mestre dos mestres da teologia. E quantos irmãos estão cheios de letra, cheios de teologia, mas vazio do Espírito Santo de Deus? As faculdades de teologia, irmãos, sabia que nas faculdades de teologia hoje estão cheios de professores ateus? São teólogos, mas não são crentes. Cheio de professores homossexuais ensinando teologia nas universidades de teologia. É o que mais tem, é professor ateu. São arqueólogos, são historiadores que estão ensinando teologia. É bom nós conhecermos a letra? Excelente. Procure o conhecimento em todas as áreas da tua vida. Mas na espiritual, irmãos, não é só o conhecimento. É a vivência da palavra. É a vivência com Cristo. É deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Ou porventura o conhecimento teológico vai fazer você entrar num hospital de câncer, colocar a mão na cabeça daquele que está enfermo e falar: daqui para fora, espírito do câncer, seja liberto em nome de Jesus Cristo? Ou foi com o conhecimento teológico que Jesus, passando ali no tanque de Betesda, olhando para aquele homem 40 anos, rastejando, irmãos, para ver se alguém empurrava ele no tanque. E não tinha certeza que era liberto, não. Era uma lenda. E era uma lenda pagã aquilo ali. Era pagão aquele costume. Jesus foi lá onde que estavam os pagãos, irmão. Era a religião romana. Foi lá onde que estavam os pagãos. Por isso que Roma está cheio de fonte, irmãos. Viu? Essa é uma outra história, que eu não quero complicar a cabeça. Esperando ser jogado na fonte, ser jogado no tanque. 40 anos numa promessa falsa, irmão. 40 anos. Ele só tinha aquilo de esperança. A esperança daquele homem era aquela: ser liberto da carne. Ser liberto dos seus problemas financeiros, porque ele não podia trabalhar, possivelmente passava fome. Ser liberto, irmãos, se ele queria trabalhar, ele queria ir para frente na vida. O problema, irmãos, o problema é que nós não conseguimos entender o contexto de uma obra. Não é só o homem paralítico de 40 anos, era um homem que não trabalhava, era um homem que passava necessidade, era um homem que não podia nem, irmãos, limpar, irmãos,
nem se limpar, não podia tomar um banho sozinho. Possivelmente, irmão, desses 40 anos ele devia estar uns bons tempos sem tomar banho. Ele estava desamparado, ele não tinha ninguém para ajudá-lo. Mas aí vem a palavra: tudo o que vos falta, Cristo suprirá. Eis que o Filho de Deus resolveu passear entre os deuses e culturas pagãs, entre os descrentes. Metaforicamente é o Senhor falando agora neste momento. Eis que o Senhor resolveu passear pela terra. Eis que o Senhor diz: eis que olhei a terra e as suas maravilhas, e medi ela, e ela coube na palma da minha mão. Qual é a tua paralisia, irmãos? Essa é uma alegoria. O Senhor manda te perguntar. Vamos fazer uma analogia. Qual é a tua paralisia espiritual? Quanto tempo que você está esperando que haja um movimento? Quanto tempo que você está esperando um anjo vir te libertar? Quanto tempo que você está nessa marra da tua casa, da tua família? Não pode falar nada. Pô, já fala essa crentona. Tudo isso foi porque você não conseguiu fazer as coisas direito. Você não conseguiu educar direito. Foi pela tua fraqueza. Mas hoje, pela sua debilidade, pela sua, irmãos, paralisia espiritual, paralisia, pela sua falta de capacidade, sua falta de capacidade de educação, Senhor Jesus passa e diz: levanta, pega a tua cama e anda, em nome de Jesus Cristo. Deixa as mágoas, deixa os traumas. Ah, mas me traumatizaram, me magoaram, falaram mal de mim. O Senhor mandou você deixar sua paralisia espiritual. Pega a tua cama. O que é a cama, irmão? É as desculpas. Pega as suas desculpas, pega as suas mágoas, pega seus traumas, levanta e sai dessa situação. Porque quem passa hoje na tua casa é Jesus de Nazaré. Até quando? Vai ficar se fazendo de vítima? Ai, Senhor, mas isso e aquilo. Levanta, pega a tua cama, porque quem manda você fazer isso foi o Criador do universo. Quem é você que manda levantar? Hoje é sábado, não pode carregar a cama. Olha, quem mandou eu carregar minha cama foi o homem que me curou. Glória ao nome santo do Senhor. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Senhor te dá autoridade do céu hoje. Ai, mas eu não posso, mas que fulano tá assim, que fulano tá assim. Irmão, tinha uma irmã, nós conhecemos ela em Boston. Ela estava com problema de coração, o coração dela estava inchado, ela estava muito velha, ela não resistiria à cirurgia do coração, e o médico mandou ela morrer em casa. O Senhor fez uma obra com ela, resumindo, bem resumido. Já faz uns 16 anos, né? Já faz 16 anos, irmãos. Eu estava lá com o diácono, eu fui junto com ele no hospital visitar ela. Quando os médicos da Harvard cercou o teu esposo e falaram: a gente queria autorização para estudar o caso dela. Fui eu que traduzi, irmão, um pouquinho. Porque, apesar da condição crítica dela, ela ainda tinha um marca-passo que a gente achava que estava funcionando, mas não estava. É impossível essa mulher estar viva. Eu ouvi com os meus ouvidos essas palavras. 16 anos e a serva de Deus está firme e forte na cidade de Orlando. 16 anos de passar. O médico vai dizer, irmãos. Por quê, irmãos? Porque ele trabalha com o que ele tem. Ele trabalha com a ciência. Ele trabalha com o possível. O médico te deu uma sentença, irmãos. Ah, ele já está todo desesperado. Qual é a tua fé? O médico te deu, falou que você vai morrer. Ele pode falar que você vai morrer. Mas o dono da vida e da morte, dos vivos e dos mortos, é Cristo Jesus. Todo o poder foi dado a ele. Se ele falar que é vida, ninguém fala que é morte. Se ele falar que é morte, ninguém fala que é vida.
Mas hoje o Senhor vem por esta palavra dizendo, é vida. E vida em abundância. Mas antes, irmãos, seja tolerante com os que estão ao teu redor. Seja tolerante para os fracos da fé. Porque quando você esteve fraco, outros vão te tolerar. Como eu tolerei a todos vós, diz Jesus por esta palavra. Como eu tolerei os vossos pecados no madeiro da cruz, sendo cuspido, sendo escarnecido, daram vinagre para mim tomar, colocaram uma coroa de espinho na minha cabeça, me pregaram e lá em cima, crucificado, eu intercedi por vós. Pai, perdoa eles, não sabem o que fazem. E agora você não vai querer interceder pelo teu irmão? Por mais que você esteja traumatizado, ninguém fez com você 1% que fizeram com Jesus. 1%. Se você tivesse ideia do que era a morte de cruz, entrega, irmãos, os teus traumas ao Senhor Jesus e deixa Ele começar a mudar o destino da tua vida. O Senhor não quer você traumatizado. O Senhor quer você curando. Hoje o Senhor vai mudar o teu cativeiro. Irmãos, eu não costumo pregar isso, mas o Senhor está mandando e eu vou falar. Hoje o Senhor vai te tirar de paciente e vai te levar para médico. Hoje o Senhor te tira de enfermo para curar os enfermos. Se você acreditar, você vai fazer. Se você não acreditar, você vai fazer também. Tem esse negócio, meu irmão. Quando o Senhor estabelece, está estabelecido. A diferença é que na fé você se salva. Sem fé, olha só o que o Senhor vai falar agora. Sem fé, mesmo que você tenha o dom de cura, porque ele existe, mas sem Cristo, o dom de cura não te salva. Sem Cristo, irmão, o dom de falar língua não te salva. Sem Cristo, irmão, a teologia não te salva. Sem Cristo, irmão, nada te salva. Com Cristo, todas as portas se abrem. Eu sou a porta que ao céu conduz, diz o Senhor por esta palavra. Esta é a palavra que o Senhor nos tem trazido nesta manhã. Deus seja louvado.